Olá! Hoje nós vamos ao capítulo 5. Peço desculpas de ontem o vídeo ter ficado muito longo, mas para dividir o capítulo em dois ia ficar 2 vídeos pequenos. Hoje eu vou dividir, tá? Tá bom? Vamos lá então. Capítulo 5. O professor grego de Rúbria e Lucano era um jovem ativo e pequeno, de rosto moreno e malicioso e maneiras bizarras. Escravo, era muito valorizado pelos seus conhecimentos. Custara a Diodoro 500 peças de ouro, uma extravagância que só ocasionalmente causava um frêmito de arrependimento ao tribuno. Seu nome era Cusa, o que para Diodoro soava como nome pagão, nem grego nem romano, e tinha as feições de um sátiro jovem e língua apimentada e impudente. Não temia nada nem ninguém, a não ser Diodoro. E embora fosse brincalhão e não desdenhasse pregar peças e dizer gracejos grosseiros, tinha mente brilhante e o dom das artes poéticas. Além disso, odiava o analfabetismo e a estupidez, e atacava-os em linguagem suja, que fazia Diodoro rir, mesmo quando censurava o escravo. Por todos os deuses, dissera ele uma vez, pensei que, como soldado, conhecia todas as palavras, mas teu espírito inventivo, meu Cusa, melhorou meu vocabulário. Cusa ressentiu-se da presença de Lucano desde o início. Como rapaz feio, invejava do menino sua beleza apolínea. Na condição de escravo, considerava Lucano, filho de antigos escravos, como que se impondo sobre ele. Mas o senhor era homem caprichoso e suas ordens tinham de ser obedecidas. Nem por isso Cusa deixou de se armar de um pequeno chicote que usava em Lucano mais do que o necessário, quando, em sua opinião, o menino estava demonstrando uma estupidez irredutível. Fazia isso longe dos olhos de Rúbria e de qualquer outro que fosse contar ao tribuno o que se passava. E Lucano, embora indignado e dolorido, não se queixava. Um dia, porém, o menino prometia a si próprio. Tomaria aquele chicote e o usaria sobre os ombros de Cusa, com bons resultados. Cusa percebia o brilho nos olhos azuis do orgulhoso menino e fazia uma careta risonha. Pois é, pensava ele, sou pequeno de estatura e tu tens meia cabeça a mais do que eu, meu belo ignorante, apesar da tua idade, mas aqui quem manda sou eu. A sala de aulas era pequena, com uma única mesa e 3 cadeiras, e uma estante cheia de rolos, que eram livros. Cusa mantinha a porta aberta, e às vezes, por gentileza e em deferência para com Rúbria, levava os alunos para a relva e permitia-lhes sentar-se nela. Rúbria, numa almofada para protegê-la da umidade. Os filósofos perambulavam entre as colunatas, dizia ele, e reclinavam-se sobre pedras. Mandava que Lucano se empoleirasse numa pedra particularmente desconfortável e dizia insinuantemente, devemos aprender a ser estoicos. É excelente para a alma e uma disciplina para a mente.
E como não era um estoico, estendia sobre a relva seu manto de lã carmesim, onde instalava suas próprias nádegas. Uma vez disse a Diodoro: Senhor, peço-te que não te sintas desapontado. Este menino pode ser bonito, mas tem a cabeça como o mármore ao qual se parece. Pois então ensina-lhe a ser carne e cérebro, disse Diodoro, compreendendo Cusa. Advirto-te, tens de prepará-lo para Alexandria, e o mais depressa possível. Aquilo fez com que Cusa detestasse Lucano mais do que nunca. Era bastante ter cabelos amarelos e pele branca para atrair um benfeitor, dizia consigo mesmo, maliciosamente. Tu, meu bom Cusa, pareces-te a um camelo ou a um macaco, e essa é a tua desgraça. Apesar disso, durante o decorrer dos longos momentos, horas, semanas e meses, até alcançar 2 anos, acabou relutantemente por olhar com respeito à rapidez dos progressos de Lucano, sua ponderação e sua compreensão quase miraculosa do conhecimento. O menino possuía mente devoradora. Fatos, poesias, línguas, tudo ele recebia, assimilava e fazia seu. Aparentemente, nada esquecia. Suas declamações eram maravilhosas. Havia já muito tempo que deixara Rúbria para trás, e ela o contemplava com admiração, aplaudindo-o. Como se tratava de uma menina, não se esperava que tivesse uma inteligência fora do comum. Seu pai desejava que adquirisse apenas o conhecimento necessário para apreciar a poesia e os livros menos exigentes. Diodoro, ouvindo os relatórios sobre os progressos de Lucano, dizia: Bem, agora aquele patife do Cusa está começando a valer o dinheiro que gastei com ele. Relutantemente, Cusa começou a sentir prazer nas lições que dava a Lucano. O menino mantinha-o alerta e as horas de ensino já não o enfadavam, como acontecia quando Rúbria era sua única aluna. Tentou alcançar os limites de Lucano, dando-lhe lições intrincadas, muito para além da idade do menino. Mas Lucano estava sempre um passo à frente delas e sem dificuldade. Cusa, um verdadeiro professor, tinha orgulho constrangido e secreto daquele aluno. Embora sua língua ferina e seu sarcasmo não traíssem tal coisa. Serás um esplêndido guarda-livros, dizia ele frequentemente. Mas que fantasia é essa tua de estares convencido de que serás médico um dia? Nada sabes, senão de cor, e eu choro pelos teus futuros pacientes. O chicote continuava sempre pronto. Dentro de 2 anos, Lucano podia discutir com Diodoro os poetas e os filósofos maiores, para a satisfação do tribuno. Diodoro abriu-lhe sua preciosa biblioteca, e Lucano ali ia estudar, depois das horas que passava com seu professor. E só o escurecer o arrancava do lugar. Havia também as horas com Keptá, e essas eram as que Lucano considerava
mais compensadoras. Os dois jamais falavam da morte inevitável de Rúbria quando estavam juntos. Era verdade que o corpo jovem da menina se ia fazendo arredondado com a doçura da puberdade que se aproximava, embora ela fosse 2 anos mais moça que Lucano. Também era verdade que seu bonito rosto moreno estava mais cheio e alerta com a alegria de ser jovem e querida, e que seu apetite melhorara, podendo ela, em curtos intervalos, brincar vigorosamente com Lucano. Mas sua doença mortal, que Pital sabia, permanecia latente. Para Lucano, era bastante estar junto de Rúbria, tocar-lhe a pequena mão quente, trocar com ela olhares divertidos à custa de Cusa, correr pela grama e apanhar uma flor imensa, vermelha e úmida, para colocar atrás da orelha da menina. Atiravam bolas um ao outro, rindo e gritando. Imitavam o chamado dos pássaros e olhavam com respeito e amor os pequeninos animais selvagens da floresta. Havia momentos em que ficavam tão dominados por uma alegria inenarrável que apenas podiam olhar nos olhos um do outro, com radiante gozo e timidez. Dia a dia, Rúbria fazia-se mais bela, mais amada pelo seu companheiro de brinquedos. Às vezes ele pensava: com certeza Deus não levará de mim este tesouro, esta querida, esta irmã, este coração do meu coração. Sem Rúbria não haverá canções, nem alegria no sangue, nem ternura, nem razão para existir. Brincava com os cabelos de Rúbria, como Diodoro havia brincado com os cabelos de Íris, e regozijava-se com suas madeixas sedosas, tão impregnadas de frescura e do pungente odor da vida. Às vezes, sem se falarem, beijavam-se, e a sensação da face de Rúbria encostada à face de Lucano dominava o menino em fervorosa beatitude. Tomava a companheira nos braços e sentia manter ali o mundo e toda a beleza e doçura. Vendo aquilo, Kepitá já não advertia Lucano quanto à inevitável desolação. Ele próprio acreditava na presença de algo sagrado e iluminado pela inocência. Perdão. Havia ocasiões em que se entristecia e perguntava: Deus dá apenas para retomar? Rouba apenas a fim de voltar para si o coração humano? Cusa veio ter com Lucano e Rúbria uma tarde, depois de terem terminado suas aulas. Lucano tecia uma guirlanda de folhas e flores para Rúbria, e ela o observava com intenso prazer. No ombro da menina pousava um pássaro domesticado, todo escarlate e jade, que pipilava em seu ouvido. De vez em quando, ela voltava a cabeça e beijava-lhe o bico amarelo. O professor, sempre pronto a uma frase cáustica para censurar a perda de tempo, ficou abruptamente silencioso. Olhou-os de longe e sentiu-se tomado de melancolia. Os deuses
ressentiam-se da juventude, da beleza e da alegria entre os mortais. Ali estava um rapaz como Febo, deus do sol, e uma donzela de tímida virgindade e doçura. Cusa, tomado por pressentimentos, voltou-se e saiu dali. Cético como era, nem por isso deixou de rezar naquela noite, para que os deuses não invejassem aquela beleza, aquele ingênuo dulçor. Na manhã seguinte, disse a Lucano, zangado: se quiseres ser um erudito e um médico, advirto-te de que não folgues com meninas tão descuidadamente. Isso é para a plebe e para os vulgares. Atenção! Vamos repetir esta manhã os diálogos de Sócrates. És singularmente obtuso no que a eles se refere. Aquele foi um verão delicioso. Tudo era serenidade. O pedido de Diodoro, a fim de passar para Roma e para a sua propriedade rural, ainda não tivera resposta, mas ele esperava que fosse favorável. Cultivava assiduamente as horas com sua esposa e alguma tranquilidade fez-se nele. Evitava Enéas o máximo possível e nunca mais levou Lucano de volta à casa. Íris demorava-se em sua mente com lembrança da manhã, mas ele evitava severamente encontrar-se com a moça. Era um sonho e devia ser recordada como um sonho. Se um homem não pudesse controlar estritamente seus pensamentos, então não era um homem e, particularmente, não era um romano. A vida exigia disciplina tanto da mente como do corpo, e especialmente do coração. Recebia livros de Roma e mergulhava neles. Tinham agora para ele uma significação especial, aquelas filosofias de homens ascéticos, cheios de sabedoria, que soavam a nota de paciência e fortaleza quando os homens faziam soar sinos solenes e sonoros. Mergulhado na filosofia eterna, esqueceu a corrupção de Roma e seu fétido e clamoroso presente. Que o mundo todo tombasse. A verdade era imortal. Os imbecis correm para Roma, citava ele para si próprio, mas o homem encontra refúgio nas verdades. Rúbria alcançou a puberdade e Aurélia regozijou-se. Houve solenes sacrifícios no templo predileto de Aurélia, o templo de Juno. Ela recomendou sua filha à esposa de Júpiter, a guardiã da lareira, da família e das crianças. Olhou dentro dos olhos luminosos de Rúbria, tão puros e inocentes, e sonhou com netos. Havia ainda em Roma famílias que tinham filhos jovens e vigorosos, devotados aos deuses e à sua pátria. Era possível ter netos, mesmo quando não se teve filhos homens. Trançava os cabelos de Rúbria com fitas e aconselhava-a a que fosse modesta. Ensinou-lhe as artes domésticas e da cozinha, e como uma mulher pode agradar mais seu marido. Escreveu a amigos em Roma e comentou a beleza e a maturidade crescentes de Rúbria. Estás apressando as coisas,
disse-lhe Diodoro certa noite. A menina tem apenas 11 anos. Tinha ciúmes do jovem que viria tomar-lhe a filha, gozar de seus risos e doçura, separá-la dele e fazê-la esquecer o pai. Murmurando sobre uma tabuinha encerada na qual escrevia a uma amiga querida, mãe de filhos atléticos, Aurélia disse abstraidamente: qual será o dote de nossa filha? Diodoro, esquece teus bancos. Peço-te. Precisamos considerar o futuro de Rúbria. Ela estará pronta para o casamento em menos de 3 anos. 3 anos. Sou um velho, pensou Diodoro ressentido, e disse: estás apressando as coisas. A pequena diverte-se a correr pela relva. É ainda uma criança. Naquela noite, embalou Rúbria em seus braços e cantou para adormecê-la. Depois ficou contemplando as sombras de seus cílios lançadas sobre as faces cor-de-rosa e a doce curva de sua boca. Minha querida, pensou, querida do meu coração, com certeza jamais houve donzela tão adorável e tão inocente, tão tépida de carne e tão querida. Uma Hebe, nascida para servir os próprios deuses. Desviou o pensamento com um súbito sentimento de terror. Que os deuses arranjassem outros servidores. Eram deuses e tinham multidões, mas ele possuía aquela filha. Uma tarde, Queptá entrou na sala de aula e disse laconicamente a Lucano: vem. Cusa lançou-lhe um olhar furioso e disse: o menino está estudando Platão neste momento. Vem, repetiu Queptá a Lucano, ignorando o professor, que afinal não passava de um escravo. E Lucano, sem uma palavra, ergueu-se e deixou o quarto com o médico. Mas, no limiar, parou para fazer uma reverência à Cusa, compreendendo que escravos e servos são muito sensíveis. Diodoro tinha posto um burro a serviço de seu liberto Queptá. Um animal desprezível, disse o médico, um tanto mortificado. Mas ouvi dizer que os burros são frequentemente mais inteligentes do que os homens e têm senso de humor. Pediu um burro emprestado para Lucano. Hoje vamos a Antioquia, disse ele. Ah, aqui está teu animal, que vem das cavalariças. Ainda bem que não pedi cavalos, pois ficaríamos desapontados. Para um romano, nosso Senhor não se deixa impressionar pela carne equina, e todas as suas criaturas estão picadas de pulgas. Que adianta o dinheiro se não o gozarmos? Mas há alguns homens que gozam a ideia de seus cofres mais do que o pensamento de tirar proveito deles. Sua má disposição fez Lucano sorrir. Os burros estavam gordos, bem tratados à almofaça, e fitavam o médico e o rapaz com arrogância. Eles também não se sentem impressionados a nosso respeito, comentou Queptá, montando. Suas pernas compridas e ossudas
pendiam quase até o chão, e Lucano sorriu. Saltou sobre o animal que lhe fora indicado, acariciou-lhe o pescoço e o burro fechou os olhos, como que entediado. Começaram então a trotar pela estrada de Antioquia, mantendo Queptá em silêncio fora do habitual. Tinha puxado o capuz sobre a cabeça, menos no esforço de se proteger contra o sol escaldante do que para se retirar em solidão. Às vezes, Lucano chicoteava o animal para que ele saísse a galope, regozijando-se com o sol e com o vento, que não crestavam sua pele alva. Seu cabelo louro esvoaçava para trás e o menino cantava. Não sabia onde Queptá o estava levando, mas era bastante estar livre à luz do dia, ser jovem e ver vastidões azuis, flores selvagens, escarlates e roxas ao longo da estrada estreita. Ele tinha os seus sonhos. Antioquia, como sempre, era um turbulento lodaçal de cor, calor e fedentina. Novas frotas, vindas do Oriente e de outras terras estranhas, mantinham-se no porto azul e fulgurante, suas velas brancas e vermelhas palpitando contra o céu. As ruas estreitas, curvas e empinadas, retumbavam de vozes estrangeiras, e em todas as portas, em todas as passagens e becos calçados de pedras, apareciam rostos morenos e vorazes, soava um palavreado profano, gritos, risos e exclamações. As lojas fervilhavam. Os gritos dos mercadores deixavam os demais ensurdecidos. Camelos queixavam-se, bigas passavam em disparada ruidosa, asnos zurravam, e havia um cheiro quente de carne assada, vinhos, acidez e de especiarias em bolsas aquecidas ao longo das ruas. Judeus, sírios, sicilianos, gregos, egípcios, tessalonicenses, negros, gauleses, bárbaros de várias procedências e metidos em roupagens estranhas, caminhavam ou esbarravam uns nos outros por todas as ruas, levantando nuvens de espessa poeira branca que a luz do sol tocava. Havia, aqui e ali, discussões acaloradas e brigas, e edifícios pálidos e brilhantes salientavam-se no ar. Crianças brincavam nos caminhos de veículos e animais, xingavam os que os conduziam ou montavam e pediam esmolas, suas faces impertinentes bronzeadas de sol. Lucano gostava da cidade fulgurante e ela o excitava. Viu homens e mulheres entrando em pequenos templos de coluna com pombas e cabritinhos sob o braço. Viu as flâmulas brilhantes e sentiu o cheiro de ferro aquecido e a pungência do pó. Teve esperança de que Queptá o levasse à taverna favorita do médico, mas este passou por ela sem sequer lhe dirigir um olhar. Soldados romanos namoriscavam moças vestidas de cores vivas e sentiam-se particularmente atraídos pelas que usavam véu no rosto. Pilheriavam com as jovens e olhos escuros relampagueavam à luz do sol. O ruído era uma presença palpável no ar quente e picante, que trazia em si um odor de alho e excrementos. Diodoro falava em Roma, da cidade imperial,
mas Lucano pensava que cidade alguma poderia ter aquele cheiro e aquela sedução. As mulheres debruçavam-se nas sacadas e de dentro de algumas casas vinha o tanger de liras e risos. Vinha o cheiro das flores, das laranjeiras e das rosas dos jardins que ficavam atrás das altas paredes. Keptá lá se ia trotando em seu asno, presença recolhida e secreta, para Lucano até depressiva, em todo aquele colorido. Um grupo de marinheiros usando tangas e com grandes argolas de ouro nas orelhas estava discutindo numa esquina. Os rostos escuros, altivos e violentos, os gestos veementes, as vozes estranhas, falando uma língua que Lucano não reconheceu. Gritavam no calor e uma faca reluziu. Keptá continuou seu caminho, como se estivesse a sós. Lucano suspirou. Havia mais vida do que filosofia. Corpos quentes apertavam-se em torno de seu burro, e havia por toda parte um cheiro ácido de suor. Palmeiras secas que a poeira recobria espalhavam-se pelas ruas. Vendedores ambulantes levando tabuleiros de doces sobre os quais as moscas voejavam, apregoavam agudamente suas mercadorias e corriam atrás do rapaz e do homem com seus pés nus e escuros. Depois, desapontados, gritavam-lhes maldições. Mendigos sentavam-se contra as paredes, gemendo, batendo em suas tigelas, as barbas emaranhadas e sujas. Mulheres ofereciam flores em cestas e velhos, com bastões, andavam pelo meio do lodaçal, como se não enxergasse, como se aquele já não fosse o seu mundo. Um grupo de cabras, conduzido por um menino, bloqueou momentaneamente a passagem. Os animais gemendo, zombando, dançando. Como sempre, Lucano estava encantado. Riu de um macaco insolente trepado nos ombros de um homem e desejou inspecionar uma loja de papagaios. As ruas foram se fazendo mais quietas e mais sombrias, e Lucano percebeu que havia menos pedestres e menos veículos. Agora, os edifícios velhos e decrépitos tinham aspecto soturno. Os ruídos da cidade ficaram abafados. Os uivos dos cães diminuíram. Lucano, deprimido, trotava ao lado de Keptá. Para onde vamos? Perguntou. Nunca estive aqui antes. Vamos parar por aqui? Já temos um tempinho bom e na sequência nós vamos ler o término do capítulo, tá bem? Voltamos então para o próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo acompanhando a leitura. Agradeço muito e peço que não se esqueçam de deixar o seu like, tá bom? E, se possível, o seu comentário também. É preciso movimentação, interação, para que também o YouTube sugira os nossos vídeos às pessoas que frequentam aqui o aplicativo, tá bem? Isso é muito importante para o canal crescer e ser divulgado pelo próprio YouTube. Tá bom? É isso por hoje. Tchauzinho, até o próximo vídeo.